Hebreus capítulo 13, versos 5 e 6. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio. Não temerei, que me poderá fazer o homem? Nosso título de hoje é Conte Comigo. Nós vemos que esse texto está falando sobre a questão financeira principalmente, mas a avareza não é só a questão do dinheiro, né? É toda a situação que nós sentimos menores e queremos buscar, talvez além do que nós temos e possuímos, seja financeiramente, seja sentimental, seja qualquer uma destas questões. Mas eu queria me concentrar na promessa, porque aqui o texto diz, contentai-vos com as coisas que tem, porque ele tem dito, ou seja, é uma promessa de Deus. E que promessa é essa? De maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. De maneira alguma, independente da circunstância, do problema, nunca, ou seja, em tempo algum, essa é a promessa de Deus para nós. Por isso que o autor ao Hebreus diz que nós devemos nos firmar, né? Afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o homem. Conte comigo, a palavra de Deus para nós. Eu li um texto, lá está com uma autoria desconhecida, eu não consegui então descobrir quem é, mas um texto que eu achei muito interessante é um autor contando a respeito de um fato da sua infância e aplicando para a vida real. Eu vou ler aqui para ficar mais certinho, né? Mais claro para os irmãos e para que os irmãos tenham assim uma maior consciência do próprio texto. Ele diz: quando eu era criança, pegava uma tangerina para descascar, corria para o meu pai e pedia: pai, começa o começo. O que eu queria era que ele fizesse o primeiro rasgo na casca, o mais difícil e resistente, para as minhas pequenas mãos. Depois, sorridente, ele sempre acabava descascando toda a fruta para mim. Mas outras vezes, eu mesmo tirava o restante da casca, a partir daquele primeiro rasgo providencial que ele havia feito. Não sou mais criança, muitas vezes fico tão perdido, sem saber para quem pedir, para pelo menos começar o começo de tantas cascas duras que encontro pelo caminho. Em certas ocasiões, minhas tangerinas transformam-se em enormes abacaxis. Lembro-me então que a segurança de ser atendido pelo papai, quando lhe pedia para começar o começo, era o que me dava a certeza que conseguiria chegar até o último pedacinho da casca e saborear a fruta. E aí eu escrevi: pai, começa o começo, uma bela oração. Ou seja, são palavras que demonstram dependência em Deus. Se a promessa de Deus é não te abandonarei, e o texto diz, né, que nós devemos confiar no Senhor, afirmar, né, que meu auxílio é o Senhor, nós temos a quem recorrer nesses momentos difíceis da vida, que não são poucos. E essa ideia, né, da ajuda de Deus, eu creio que Deus, Ele está sempre pronto para nos abençoar. A nossa oração pode ser como esta, que diz: preciso de Ti. Estou em um momento e não encontro saída, não tenho forças. Preciso de sabedoria, mas principalmente de forças para prosseguir. Não sei por onde começar, como começar. Começa o começo. Preciso de Ti, Senhor. Acho que é uma frase que nós precisamos lembrar, usar continuamente, porque sabemos que a resposta de Deus é: conte comigo, meu filho. Você imagina aquela criança levando
lá uma tangerina para o pai, e pedindo, descasca para mim, né? Que pai que não vai ajudar, auxiliar? E ele mesmo disse que esse auxílio, muitas vezes do início, se tornava o auxílio o tempo todo, como acontece conosco. O tempo todo Deus está nos ajudando, não é só no começo, é em todo o tempo. Mas principalmente, a diferença é que nós temos forças para continuar, para não desistir, para não retornar. Então, diante de um problema, ou você retorna ou você busca confiança em Deus, ou você busca falar com Deus. E quando nós falamos com Deus, Ele vai junto de nós, nos abençoando. E quantas vezes a vida parece difícil, e nós podemos sim pedir o auxílio do Senhor, pedir que o Senhor comece o começo, o meio e o fim. Salmo 23:4 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, ou mal nenhum, porque Tu estás comigo, o Teu bordão e o Teu cajado me consolam. Tu estás comigo. Que a gente possa, dia a dia, lembrar dessa frase tão importante do autor ao Hebreus, a promessa de Deus: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Vamos orar? Pai querido, nós agradecemos a Ti, ó Deus, pela oportunidade e privilégio de estarmos em Tua casa. Agradecemos a Ti, ó Deus, pela confiança que temos, que o Senhor nos ama e que o Senhor cuida de nós. Obrigado, Senhor Deus, elevamos a Ti os nossos problemas, as nossas queixas, as nossas dúvidas, e clamamos que o Senhor Deus venha nos confortar, venha nos auxiliar, venha nos esclarecer a mente, Senhor Deus. Obrigado, ó Pai, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de falarmos desse tema tão importante, que é a confiança no Senhor, que é a confiança nas Tuas promessas, a entrega, ó Deus, das nossas vidas nas Tuas mãos, ó Deus. É isso que nós te pedimos, que nós possamos sempre viver em paz, lançando sobre Ti as nossas ansiedades, ó Pai, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós. Oramos em nome de Jesus. Amém.